Seja bem-vindo ao canal da Sétima IEC de Juazeiro. Nós ficamos felizes por ter você aqui conosco para mais um tempo de culto ao Senhor, devido às diretrizes e instruções das autoridades no âmbito da saúde. Nós meditação da palavra, mas no próximo domingo teremos um culto já mais robusto, já com algumas canções e em seguida a meditação da palavra. Por isso eu quero convidar você a nesse momento, você que está na sua casa, está com a sua família, ou se você estiver sozinho em casa, há um tempo de oração, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração, que fale à sua família e um membro da família faça uma oração e peça ao Senhor para que esse tempo seja um tempo abençoador, peça ao Senhor para que o Senhor fale ao seu coração, peça ao Senhor para que você seja ministrado pela palavra do Senhor nessa noite. Não, o Senhor não se limita às circunstâncias, o Senhor sempre está acima dela, então Ele pode falar conosco em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer circunstância. Então, peça ao Senhor, para o Espírito Santo do Senhor, por meio da sua palavra nessa noite, falar ao seu coração e falar ao coração da sua família. Eu vou dar aí 30 segundos, um minuto, para que você faça essa oração com a sua família, ou se você estiver sozinho. E então em seguida eu vou quebrar aqui o silêncio, farei uma oração e em seguida nós vamos para a exposição da palavra do nosso Deus. Se você quiser aproveitar esse tempo também, compartilhe o link dessa transmissão com outras pessoas, para que também nós possamos levar a palavra de Deus a mais pessoas, tá bom? Então reúna a sua família, faça a sua oração e peça ao Espírito Santo do Senhor que fale com você. Eu vou lhe dar 30 segundos, um minuto, e em seguida eu vou orar e nós vamos iniciar o nosso tempo de exposição da palavra de Deus. Reconhecemos a tua majestade, o teu poder, a tua soberania e declaramos nessa noite que não há outro como tu. Tu és o Senhor, tu és o Todo-Poderoso, tu és a nossa esperança, tu és a razão da nossa alegria. Tu és aquele que reina soberanamente e nada foge ao teu controle, nada foge ao teu governo. Tudo, Senhor Deus, está debaixo das tuas mãos. Ó Deus, e nós mais um domingo, impedidos de reunirmos publicamente, queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, a Tua palavra continuou a ser pregada, a Tua palavra continua a chegar à Tua igreja, e nós te louvamos por isso. Por isso, nesse momento, Senhor Deus, e que mais uma vez iremos nos reunir, cada um na sua casa, assistindo por uma tela de computador, de uma televisão, de um celular. Nós pedimos ao Senhor, Deus, fala ao nosso coração, ó Deus. Queremos ser ministrados, queremos ser instruídos, queremos ser edificados pela Tua palavra. Que o Senhor, nesse momento, também nos dê reverência, temor, seriedade, Senhor Deus. Que, enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada, os nossos corações estejam atentos à Tua voz, estejam voltados para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe onde essa transmissão vai chegar. Nós não temos ideia, Senhor Deus, de onde esse link vai chegar, a quem será compartilhado. O que nós cremos é na Tua palavra.
E cremos que o Senhor nos abençoa, Deus, quando a tua palavra é exposta. Por isso pedimos a tua bênção sobre nós. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão reunidos em suas casas, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Oramos, ó Deus, pela equipe de transmissão que aqui está, que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Senhor, também pedimos que o Senhor nos dê uma boa internet durante essa transmissão. Ó Deus, eu oro também, ó Deus, pela exposição da tua palavra, oro pela minha vida, que o Senhor me abençoe. Ó Deus, que eu possa levar a tua palavra à tua igreja com fidelidade, na autoridade do nome do Senhor, e que através da exposição da tua palavra, o nome do Senhor possa ser glorificado. E a tua igreja, que está reunida, cada um na sua casa, com o seu celular, com a sua televisão, com o seu computador ligado, conectado conosco, possa ser abençoada, edificada e instruída pela tua palavra, Senhor. Nos dá um tempo abençoador e que tudo que façamos aqui, ó Deus, o Senhor e somente o Senhor seja glorificado. É o que nós pedimos e somos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo número 2, nós vamos ler do verso 18 ao verso 32. Nós estamos numa série de exposições no livro do profeta Joel e nosso objetivo nessa noite é concluir o capítulo 2. Então nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora, a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chama. Meus amados irmãos, você que está nos acompanhando nessa noite, todos nós iniciamos a caminhada cristã com muita vitalidade, com muito vigor, com muito empenho, com muita dedicação, com muito fervor. Nós até damos um nome para isso. Nós dizemos que isso é o que nós chamamos de primeiro amor, que é aquela experiência logo após a conversão em que estamos empolgados, vibrantes, atuantes.
Entretanto, com o passar dos anos, parece que essa vitalidade ela vai se perdendo. Nós experimentamos algumas derrotas nas nossas batalhas, perdemos algumas batalhas contra o pecado, e alguns de nós chegam a experimentar total aridez, total frieza espiritual. É nessa hora que nós temos que pôr o pé no freio da nossa caminhada cristã e clamarmos a Deus por uma reforma, clamarmos a Deus por uma restauração. É hora de fazer reparos. E Deus é quem repara a nossa vida. Deus é quem nos restaura. Quando experimentamos frieza e aridez, é a hora de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Ele, pedindo a sua restauração. É sobre isso que essa passagem que nós lemos fala. Após anunciar a devastação dos gafanhotos, não como uma desordem natural, não como uma obra do acaso, mas como uma mão de Deus disciplinando o seu povo, o profeta Joel ainda nos diz mais, nos diz que o exército de gafanhotos simboliza, tipifica algo muito pior que estava por vir. Deus haveria de levantar uma nação pagã, Deus haveria de levantar uma nação poderosa, um exército inimigo que haveria de invadir a nação e causar males terríveis ao povo de Deus. É nesse contexto onde nos versos 12 a 17 da passagem que nós tratamos no domingo passado, é nesse contexto que o povo é chamado, através da pregação profética, a voltar-se para Deus. É nesse contexto que o povo é chamado à contrição, ao quebrantamento, ao arrependimento. Ora, amados irmãos, fica muito claro qual é o princípio que o profeta Joel, e não somente o profeta Joel, mas toda a Escritura nos ensina. A desobediência aos princípios de Deus, a desobediência a Deus atrai o juízo. Enquanto a reconciliação, enquanto a comunhão com Deus, atrai a sua bênção. Nós podemos nos voltar para Deus na certeza que Ele se voltará para nós. Ou seja, não é algo incerto. Quando nós nos quebrantamos, quando nós nos reconciliamos com Deus, Deus se torna favorável para conosco. Deus é apresentado neste livro do profeta Joel como aquele que faz a ferida, mas também como aquele que cura a ferida. Deus é apresentado no livro do profeta Joel como aquele que disciplina o seu povo, mas também como aquele que é a fonte da sua restauração. Em tempos de calamidade, nós podemos ter a certeza de que Deus não esqueceu das suas promessas. Deus é fiel, amados irmãos. Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu ao seu povo. Portanto, nós podemos enxergar o sofrimento não como um fim. O sofrimento não dará cabo do povo de Deus. Pelo contrário, o sofrimento deve nos conduzir ao quebrantamento. E quebrantamento de tal modo que experimentemos da parte de Deus sua restauração. Nesses versos que nós acabamos de ler, o profeta Joel deixa muito claro quem é o Deus da sua restauração, ao destacar o caráter misericordioso de Deus, a sua soberania sobre a criação e a sua presença entre o seu povo. E é pensando nisso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre os sinais da restauração. E para isso, com a sua Bíblia aberta, você nos acompanha na exposição nessa noite, eu queria destacar 3 sinais da restauração do povo de Deus. O primeiro sinal está nos versos 18 a 20, é livramento. O primeiro sinal da restauração de Deus é livramento. Os versos 18 a 20 diz: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. É interessante notar como o profeta Joel coloca a ênfase da restauração no caráter de Deus. Essa expressão que nós lemos aí no versículo 18, então o Senhor se mostrou zeloso, indica que Deus ouviu o clamor, a oração, a petição que foram feitos nos versos anteriores. Lembra que no verso 17, os sacerdotes deveriam orar: poupa o Senhor o teu povo. Poupa o teu povo. Deus ouviu esse clamor, Deus ouviu esse quebrantamento e respondeu à oração do povo de Deus.
Ora, a expressão zeloso também nos aponta para o caráter de Deus. Quem é o Deus que restaura? Ele é o Deus zeloso. E ele é tão zeloso que ele disciplina o pecado, ele confronta o pecado, ele enfrenta a maldade do seu povo, mas o seu zelo também pode ser percebido quando ele restaura o seu povo, quando ele se inclina ao clamor contrito e quebrantado do seu povo. Queridos e amados irmãos, a restauração é uma obra de Deus, é Deus quem nos restaura, não há méritos humanos quando Deus restaura o seu povo. O fundamento da restauração é o seu caráter, não é o jejum, não é o choro, não é o clamor, mas é Deus que se compadece do seu povo. A própria Escritura vai nos dizer que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. Portanto, amados irmãos, a solução para a crise é o arrependimento. E nós podemos aqui pensar e entender que o pecado traz consequências desastrosas. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos rouba a alegria de estarmos na presença de Deus. Mas quando nós reconhecemos as nossas mazelas, quando nós nos prostramos diante daquele que é cheio de compaixão e graça, nós somos restaurados. Meus amados irmãos, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A própria Escritura vai nos dizer que onde habitou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A solução para a crise começa com a reconciliação com Deus. Esse Deus que é o Deus que julga, esse Deus que é o Deus que disciplina, mas que é o Deus cheio de graça. É por isso, amados irmãos, que hoje é a oportunidade oferecida pela graça de Deus de nos voltarmos para Ele, de acertarmos a nossa vida com Deus, de buscarmos em Deus reconciliação, perdão e restauração para a nossa alma. A graça de Deus ainda está disponível. Agora ela está disponível para quem? Não é para os soberbos, não é para os orgulhosos. A graça de Deus está disponível para aqueles que reconhecem as suas mazelas e reconhecem, percebem na sua vida o quanto os seus pecados ofendem a Deus e se voltam para esse Deus que é santo, que é zeloso, que é justo, quebrantados e contritos. É para esses que a graça de Deus está disponível. E quando estes reconhecem as suas mazelas, e contritos e quebrantados se voltam para Deus, eles são restaurados por Deus. Como resultado da reconciliação, Deus traria livramento ao seu povo. Olha o versículo de número 20. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Essa expressão, essa palavra exército, ela se aplica tanto aos gafanhotos como ao exército assírio. Deus removeria para longe, com a sua mão poderosa, Deus cessaria e colocaria um fim, um ponto final a todo o mal e a todo e qualquer tipo de ameaça. O povo se veria livre dos seus inimigos. Por quê? Porque acertou a sua vida com Deus. O primeiro sinal da restauração que Deus opera é o livramento da parte de Deus. Portanto, amados irmãos, nós podemos ver que quando nós nos afastamos de Deus, quando a nossa comunhão com Deus é quebrada, as coisas se desorganizam, só nos resta desordem, só nos resta caos. É por isso que a solução para a crise é o arrependimento. E quando nós nos reconciliamos com Deus, nós alcançamos nele livramento. O segundo sinal da restauração, que seria operada pelo Senhor em favor do seu povo, está nos versos 21 a 27. Diz assim a Escritura: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora, a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restitui-vos-ei
Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. O segundo sinal da restauração de Deus, o segundo sinal da restauração de Deus em favor do seu povo, seria a alegria. Para compreendermos este verso, é preciso a gente entender o contexto. É preciso que a gente entenda o que representa uma sociedade no Antigo Testamento. Nós estamos falando aqui de um povo agropastoril. A economia, o modo de vida, o sustento e até mesmo o culto dependia quase que inteiramente do que era produzido nos campos e da criação de animais. A praga de gafanhotos devastou as plantações. Consequentemente, todo o modo de vida foi afetado. Restava a esse povo desolação e tristeza. Todavia, amados irmãos, quando Deus restaura o seu povo, Ele nos devolve a alegria. A restauração operada por Deus ganha aqui proporção nacional. A economia, a ética, o culto e toda a nação são abençoados quando Deus restaura o seu povo. Agora, o que é que Deus faria ao restaurar o seu povo? Em primeiro lugar, Ele removeria a vergonha e o medo. Olha os versos 21 e 22. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Amados irmãos, essa expressão não temais é um componente muito familiar nas promessas de salvação. A expressão também lembra o padrão de alguns salmos de ação de graças. O motivo da alegria e de encorajamento é que Deus faz grandes coisas. Ou seja, o povo não vive mais triste. E por que não há mais tristeza no povo? Porque Deus ouviu o seu clamor, porque Deus ouviu as orações e Deus fará grandes coisas em favor dos seus. Ele dará pasto aos animais, os campos que eram desertos agora ficarão verdes, brotarão flores, brotarão as plantas, terão vida novamente. Porque Deus faz grandes coisas. Deus não permitiria que o seu povo experimentasse a vergonha, porque Deus ouviu a oração do seu povo. Em segundo lugar, Deus daria chuva ao povo. Olha o verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Amados irmãos, as chuvas tinham sido suspensas por conta do pecado do povo. A sequidão, a aridez, a falta de fertilidade nos campos não eram causadas, não eram resultados de desordem natural. Mas era a mão de Deus julgando o seu povo. Mas agora o Senhor se inclinou para o seu povo. Deus ouviu o clamor e a oração do seu povo. E agora Ele dará chuvas. E é interessante notar que Deus não vai dar nem chuva de mais, nem de menos. Deus dará chuva em justa medida. Deus dará o suficiente para suprir as necessidades do povo. Deus, por meio da chuva, devolve as terras outrora áridas, inférteis, incultiváveis, a fertilidade. E deixa com que a terra se torne produtiva, porque as águas da chuva molharam a terra seca e árida. Em terceiro lugar, as colheitas seriam restabelecidas. Olha o verso de número 24 e 25. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restitui-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Observe, amados irmãos, que o que estava acontecendo antes, o quadro caótico, desesperador antes, Deus faz questão de dizer que, olha, foi eu.
Eu que fiz isso. Os gafanhotos foi eu que enviei. Eles eram o meu exército. Deus aqui assume a responsabilidade e deixa claro para o povo que estava julgando e disciplinando o seu povo. Mas agora ele está restaurando o seu povo. Os celeiros vazios por conta da devastação causada pelos gafanhotos agora estariam cheios novamente, porque o povo voltaria a colher. O povo voltaria a ter o seu sustento, a economia seria restabelecida. Mas, em terceiro lugar, o culto seria restabelecido. Olha o verso 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. A devastação, eu já falei isso, mas vou repetir, a devastação afetou o culto. Não se podia mais ter ofertas. Se não tinha pasto, não tinha animais para fazer os sacrifícios. O culto foi afetado, o povo estava sem reunir-se publicamente para adorar a Deus. Mas agora, diante de tamanha graça, de tamanha restauração, por Deus ter respondido à oração do seu povo, o que caberia ao povo fazer? Caberia ao povo louvar o nome do Senhor, que se ouve maravilhosamente convosco. O culto seria restaurado, a adoração comunitária seria restaurada, o povo haveria de voltar a adorar a Deus alegremente em suas reuniões públicas. Amados irmãos, e aqui me permitam um parênteses. É tempo de nós clamarmos ao Senhor, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor restaure a nossa vida, para que o Senhor restaure a nossa igreja, para que o Senhor restaure a nossa nação e nos devolva o culto público. E naquele dia em que estaremos reunidos publicamente novamente, nós haveremos de louvar o nome do Senhor, porque o Senhor se ouve maravilhosamente para conosco. Em quarto lugar, o povo teria comunhão com Deus. Olha o versículo de número 27. Sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amados irmãos, é interessante notar, porque na primeira metade do livro, que vai do verso 1 do capítulo 1 ao versículo 11 do capítulo 2, nós vemos um Deus que está irado com o seu povo. Nós vemos um Deus que está julgando o seu povo. Nós vemos um Deus que está disciplinando o seu povo. Nós vemos um Deus que está contra o seu povo. Mas agora, amados irmãos, o povo se reconciliou com Deus. Mas agora o povo se quebrantou, arrependeu-se do seu pecado. E agora o Deus que estava contra eles está no meio deles. A comunhão com Deus foi restabelecida, amados irmãos. A relação com Deus agora está correta. Está ajustada, está nos padrões de Deus. Amados irmãos, quando a comunhão com Deus é quebrada, nós nos afastamos da sua presença. Quando a comunhão com Deus é quebrada, nós nos tornamos passíveis de disciplina e da ira de Deus. Amados irmãos, com toda essa descrição feita pelo profeta Joel nestes versos, eu penso que é apropriado aqui fazer um pequeno, mas importante parêntese. Não só nesses dias de pandemia, mas como em outros momentos, é comum vermos algumas pessoas, alguns líderes religiosos, afirmarem que nós estamos vivendo uma espécie de avivamento ou de pré-avivamento em nossa nação, o que é totalmente um absurdo. As pessoas que defendem um avivamento, um pré-avivamento na nossa nação, fazem isso e defendem isso confiados em emocionalismo, confiado em certos exageros. Não, nós não estamos vivendo um avivamento em nossa nação, nós não estamos vivendo sequer um pré-avivamento em nossa nação. Conforme o livro de Joel, amados irmãos, avivamento afeta a moral, avivamento afeta a ética, avivamento afeta o culto, a economia, como a sociedade em geral. Avivamento, amados irmãos, não é uma experiência subjetiva. Avivamento é visível. As evidências de um avivamento são mensuráveis, ou seja, são identificáveis, são visíveis, são perceptíveis. Quando Deus aviva a sua igreja, tudo à volta da igreja, tudo à nossa volta é transformado. Avivamento, amados irmãos, não são experiências hiper, megas emocionais. Não, amados irmãos. Avivamento é quando Deus dá de si mesmo ao seu povo.
Avivamento é quando Deus dá mais de si mesmo ao seu povo. Quando este povo, o povo de Deus, se volta para esse Deus quebrantado e contrito. Isso é avivamento, amado. Isso é avivamento. Como poderemos dizer que estamos vivendo um avivamento em nossa nação quando as pessoas leem pouco a Bíblia? Como vamos dizer que estamos vivendo um avivamento em nossa nação quando nos maiores escândalos que envolvem a política e a sociedade em geral, tem pessoas que se afirmam cristãos envolvidos? Como poderemos dizer que isso é um avivamento? Não, amados irmãos, isso não é avivamento. É tempo de quebrantamento, é tempo de contrição, é tempo de voltar-se para Deus, para que Deus nos dê de volta a alegria da salvação. Toda essa descrição, amados irmãos, feita pelo profeta Joel, nos remete à tragédia que é causada pelo pecado, a tragédia do que é viver longe de Deus, a tragédia do que é viver uma vida meramente religiosa. O pecado, amados irmãos, afeta todas as nossas relações, mas principalmente nos afasta de Deus, rouba de nós a alegria, e o que sobra para nós é a aridez. O que sobra para nós é frieza. O que sobra para nós é falta de ânimo. Todavia, amados irmãos, a boa notícia é que bendito seja Deus. Deus restaura o seu povo. Deus nos devolve a alegria. Deus nos devolve da sua presença. Por isso, amados irmãos, o segundo sinal da restauração do povo de Deus seria a devolução da alegria. Seria o povo ter a sua alegria restaurada no Senhor. O terceiro e último sinal da restauração do povo de Deus é o derramamento do Espírito, que está aí descrito nos versos 28 a 32. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. O terceiro e último sinal da restauração de Deus seria o derramamento do Espírito. Estes versos, amados irmãos, apontam para uma promessa de Deus de derramar o seu Espírito. Assim como Deus daria chuva para a terra seca, Deus haveria de dar do seu Espírito ao seu povo. Eu chamo a sua atenção aqui para uma expressão que aparece logo no início do versículo 28, que é a expressão depois. Esta expressão aponta para um futuro. Nós temos aqui uma indicação de uma promessa escatológica. Nós temos conhecimento que no livro de Atos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. A expressão sobre toda a carne não é quantitativa, não indica a quantidade, mas indica a qualidade. A expressão aqui é qualitativa. O derramamento do Espírito tem caráter e raio de ação universal. Será derramado sobre toda a raça. Observe que o profeta vem estabelecendo vossos filhos e vossas filhas, ou seja, não há preconceito de idade aqui, não há preconceito sexual aqui. Os vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Não há essa distinção, não há nenhuma distinção de classe social, até mesmo sobre os servos e sobre as servas. Derramarei o meu Espírito, mano. É por isso, amados irmãos, que a igreja, sendo a comunidade do Espírito Santo, na igreja não pode haver distinção. Na igreja não podemos olhar para os nossos irmãos de acordo com a classe social, de acordo com a cor da pele, ou com a distinção sexual, ou com a distinção de idade. Não, amados irmãos, todos aqueles que creem em Cristo são a habitação do Espírito Santo. E aqui me permita fazer novamente um parênteses, diante de tantos fatos absurdos que nós temos visto em nosso tempo. Recentemente, essa semana, vimos um policial sufocar uma pessoa negra e a pessoa morrer. Nós não podemos concordar com isso.
Não há distinção de raça na igreja. Não há distinção de cor, não há distinção de etnia, não há distinção de sexo. Todos aqueles que em todas as partes do mundo creem e professam o nome do Senhor faz parte da igreja de Cristo. O derramamento do Espírito, ele rompe com qualquer barreira preconceituosa. Ele rompe com qualquer tipo de preconceito, com qualquer tipo de classificação que a gente tente fazer. A igreja é a comunidade dos salvos, dos eleitos, daqueles que são a habitação do Espírito. É isso que Joel está nos ensinando. Em terceiro lugar, o derramamento do Espírito aponta para o juízo de Deus. Olha os versos 30 e 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amados irmãos, Joel aqui aponta para os desdobramentos futuros do drama humano nos últimos dias. O que é que acontecerá nos últimos dias? Deus vai julgar. Deus virá para julgar a todos. Todos os homens, todos se prostrarão diante dele e terão que encarar o seu juízo. O derramamento do Espírito marca e nos lembra que Deus virá julgar o seu povo. Julgará todos. Em quarto e último lugar, nós podemos afirmar que todos os que creem recebem o Espírito Santo. Olha o verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. A salvação é para todos. Todos aqueles que creem, todos aqueles que ouvem o Evangelho, reconhecem-se pecadores, confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, não importando a cor, não importando a idade, não importando a classe social, não importando o sexo, recebem o Espírito Santo. É por isso que todos aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos. Todos aqueles que invocam aquele que tem poder para salvar, recebem do seu Espírito. Amados irmãos, as calamidades são oportunidades para que busquemos em Deus a restauração. Deus é aquele que faz a ferida e a cura. Ele nos disciplina, mas também nos restaura. A sua graça é abundante. A sua graça é maior do que o nosso pecado. Somente Deus pode nos livrar dessa situação caótica que enfrentamos. É tempo de quebrantamento, é tempo de acertarmos a vida com Deus, é tempo de chorarmos, de nos voltarmos para Deus quebrantados e contritos, porque só assim, amados irmãos, só assim desfrutaremos da alegria que é ser restaurado por Deus. Também devemos clamar por um avivamento. Sim, amados irmãos, clamemos por um avivamento genuíno em nossa comunidade, em nossa cidade, em nosso estado e em nossa nação. O derramamento do Espírito não é uma obra do passado, ela é para nós hoje. Por isso, amados irmãos, nos prostremos diante de Deus, quebrantemos os nossos corações, confessemos os nossos pecados e clamemos a Deus até que Ele rasgue os céus e nos dê do seu Espírito. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o Deus da restauração. Cremos que Tu és soberano. Cremos que tudo está, ó Deus, debaixo do Teu governo. E cremos que esse tempo que temos enfrentado é um tempo necessário. Ó Deus, que esse seja um tempo que os nossos olhos se voltem para o Senhor. Que esse seja um tempo, ó Deus, em que os nossos corações possam ser quebrantados. Que possamos acertar a nossa vida com Deus. Que possamos fazer reparos na nossa maneira de lidar com as coisas espirituais. Que nosso coração possa ser quebrantado. Que o Senhor nos livre deste mal. Que o Senhor nos devolva a alegria da Tua presença. Que o Senhor nos devolva a alegria do culto presencial, do culto público, do ajuntamento solene. Mas nós clamamos, ó Deus, por um avivamento. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor rasgue os céus e nos dê do Seu Espírito, Senhor. Assim como Tu fizeste no passado, nós pedimos ao Senhor, Deus, faz de novo. Faz em nós e através de nós, derrama do Seu Espírito sobre nós, aquece os nossos corações, inflama nossas almas e faz de nós, Senhor Deus, pessoas cheias do Espírito Santo,
Faz de nós pessoas, ó Deus, que rejeitam o pecado e que têm prazer na santidade. E que possamos viver vidas que glorifiquem o teu nome, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Eu desejo a você uma excelente semana. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que Deus lhe dê da sua graça nesse novo mês que se inicia amanhã com a permissão divina. Nós nos encontramos aqui no canal da 7MEC na nossa próxima transmissão. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o link dessa mensagem, como também o link do nosso canal, para que possamos ter mais inscritos e assim possamos atingir mais pessoas com essa mensagem. Eu espero você aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima transmissão, querendo o Senhor.